Um milionário viúvo leva sua filha doente a um hospital e fica paralisado ao ver a doutora. Ela era seu amor de infância. Daniel já tinha ido em muitas clínicas na vida. As melhores, as mais caras, as mais modernas. Mas nenhuma visita tinha feito sua mão suar tanto quanto aquela. Ele estava com a filha no colo, Clara, só 4 aninhos, e parecia mais frágil do que nunca. Tinha acordado suando, febre alta, olhos caídos. O rosto que normalmente enchia a casa com aquele sorriso banguela, agora estava apagado, quieto, grudado no ombro do pai como se nem soubesse onde estava. No caminho até ali, Daniel ficou pensando em 1000 coisas. Será que era só uma virose? Ou algo sério? Ele odiava aquela sensação de não saber o que fazer. A gente acha que dinheiro resolve tudo, até ver um filho doente e perceber que, às vezes, não tem o que comprar. Só tem que esperar, torcer, rezar, ou sei lá. A clínica era num prédio moderno, perto da Zona Sul. Tinha sido indicação de um dos sócios da empresa. Segundo ele, a pediatra era incrível, excelente com crianças, experiente e atenciosa. Daniel não ligava muito para recomendações, mas dessa vez aceitou sem questionar. Ele queria alguém que cuidasse da Clara com atenção de verdade, não só por obrigação. Chegando na recepção, preencheu uns papéis, entregou os documentos e foi encaminhado direto para a sala da médica. Clara estava sonolenta, encostada no peito dele, e ele quase não ouviu a recepcionista dizer: Sala 3, final do corredor à esquerda. Caminhou rápido, batendo leve na porta antes de entrar. A porta abriu devagar. Daniel entrou meio sem pensar. Quando levantou os olhos e viu quem estava ali, ele parou. Parou mesmo. Como se o corpo tivesse esquecido como anda. Os olhos dele congelaram no rosto da médica. Por um segundo, ele achou que estava vendo coisa. Mas não. Era ela. Pode entrar, senhor. Ela começou a falar, com aquela voz firme, profissional, sem levantar os olhos dos papéis. Mas, quando olhou, ela também travou. Os olhos dela se arregalaram por um instante. Depois tentaram esconder o choque. O rosto dela mudou. De médica tranquila para alguém que acabou de ver um fantasma do passado. Isabela? Daniel sussurrou, como se estivesse dizendo um nome que tinha guardado por muitos anos e que agora saía meio engasgado. Ela ficou em silêncio por 2 segundos, um silêncio que pareceu eterno. Daniel. Quanto tempo? Ela respondeu, seca, sem emoção. Mas o jeito como olhava para ele mostrava que ela não estava nada tranquila. E nem indiferente. Ele tentou sorrir, mas não conseguiu. Ficou parado, ainda com Clara no colo, olhando para a mulher que, anos atrás, ele achava que seria o amor da vida dele. A mesma mulher que ele não via desde os 15 anos, que tinha sumido da vida dele como se nunca tivesse existido. Clara deu uma tossidinha fraca no ombro dele, e foi isso que trouxe Daniel de volta para a realidade. Ele andou até a cadeira em frente à mesa e sentou com cuidado, ajeitando a filha, no colo. Isabela respirou fundo, puxou a cadeira e se aproximou. Agora ela estava na função dela. A médica voltou. Pegou o prontuário, colocou os óculos e começou a examinar Clara, com o mesmo cuidado de sempre. Mas dava para ver no rosto dela que estava mexida. Daniel também estava. Por dentro parecia que tinha levado um soco no peito. Há quanto tempo ela tá com febre? Isabela perguntou, focando na criança. Desde ontem à noite. Dei banho, remédio, mas não baixou. Ela ficou mais quieta que o normal. Teve vômito? Diarreia? Não. Só febre e essa moleza. Ela nunca fica assim. Isabela examinou Clara com um carinho que Daniel não esperava. Tocou com cuidado, checou a garganta, ouviu o pulmão. E Clara, mesmo doente, ficou calma. Era como se a presença da médica deixasse ela mais tranquila. Como se confiasse nela de cara. Daniel olhava tudo em silêncio. Só observava. E em vários momentos, os olhos dele cruzavam com os dela. E cada vez que isso acontecia, ele lembrava de um monte de coisas
Das tardes no quintal da casa da avó dela, das conversas no portão, do dia em que ela chorou quando ele foi embora da cidade. Tudo veio à tona. Isabela terminou o exame e se levantou. Digitou algo no computador, imprimiu uma folha e estendeu para ele. Preciso que leve ela para fazer esses exames hoje ainda. O laboratório aqui perto é de confiança. Assim que sair o resultado, me liga. Anotei meu celular aqui. Daniel pegou o papel. Leu o nome dela no carimbo. Doutora Isabela A. Mendes. Ela não disse mais nada. Não perguntou se ele estava bem, nem mencionou o passado. Foi tudo profissional, do começo ao fim. Mas os olhos dela, mesmo tentando esconder, entregavam. Tinha algo ali. Tinha história, tinha mágoa, ou talvez só surpresa. Ele se levantou com a filha no colo, olhou para ela mais uma vez e fez a pergunta que estava preso na garganta desde que a viu. A gente pode conversar? Depois do expediente, Isabela ficou parada por um segundo. Olhou para ele, depois para Clara e assentiu devagar. Pode, às 7, mas não aqui. Daniel fez que sim com a cabeça, agradeceu e saiu da sala com o coração batendo mais rápido do que quando entrou. Na sala, Isabela ficou sozinha. Olhou para o computador, mas não conseguia focar. A mente dela estava presa numa tarde de muitos anos atrás, quando ela achou que nunca mais ia ver Daniel. E agora ele estava ali, de novo, com uma filha nos braços. E um passado que ela achava que tinha enterrado. Daniel saiu da clínica com Clara no colo e a cabeça girando. Ela estava quietinha, meio mole, o rostinho colado no peito dele. Mas, mesmo com a preocupação pela filha, ele não conseguia tirar Isabela da cabeça. A imagem dela sentada na cadeira, o jaleco branco, o olhar que não sabia se era de raiva, surpresa ou só dor guardada há muito tempo. Tudo isso ficou martelando dentro dele. Entrou no carro e ajeitou Clara no banco de trás com cuidado. Fechou a porta, ligou o ar-condicionado e ficou parado ali, com as duas mãos no volante, olhando pro nada. O nome dela vinha e voltava na cabeça. Isabela. Fazia 21 anos que não via ela. 21 anos. A última vez que se encontraram, os dois tinham 14. Foi num fim de tarde, no portão da casa da avó dela. Ela chorou. Ele também quase chorou, mas segurou. Disse que voltaria logo, que era só uma fase difícil, mas nunca mais voltou. A vida dele tinha virado de cabeça para baixo naquela época. O pai perdeu tudo de um dia para o outro. Problemas com sócios, dívidas escondidas, gente batendo na porta cobrando, ameaça de processo. A mãe chorava quase todo dia. E o pai, orgulhoso do jeito que era, resolveu sair da cidade com a família no meio da noite. Literalmente. Daniel não teve chance de se despedir de ninguém. Nos primeiros meses na nova cidade, ele ainda tentou escrever. Chegou a mandar uma carta. Nunca teve resposta. Depois de um tempo, parou. Achou que ela tinha seguido em frente. E ele também foi tentando fazer isso, mesmo com o buraco que ficou. Adolescente sofre calado, né? Ele nunca teve coragem de falar sobre isso com ninguém, nem com a ex-mulher, nem com os amigos. Isabela tinha virado uma lembrança enterrada, até hoje. Clara deu um gemido baixinho, chamando a atenção dele. Já vamos, filhinha. O papai tá aqui. A voz dele saiu falha. Respirou fundo, engatou o carro e foi direto pro laboratório indicado. Enquanto dirigia, as lembranças não paravam de vir. O jeito que ela ria, a bicicleta vermelha dela, o apelido bobo que ela deu pra ele, boca torta, porque ele tinha um lado da boca que subia mais quando sorria. Ela adorava isso. Lembrou de quando eles jogavam videogame na sala dela e ela sempre ganhava. Lembrou da primeira vez que deu um beijo nela, debaixo do pé de acerola. Tinha sido um beijo rápido, desajeitado, mas que ele nunca esqueceu. Ela era o primeiro amor. Aquilo que parece bobo, mas fica grudado para sempre, mesmo quando a gente acha que esqueceu. E agora ela estava ali, médica, cuidando da filha dele.
Como a vida podia ser maluca assim? Chegaram no laboratório, ele desceu com Clara e fez os exames. Ela chorou um pouco, mas foi corajosa. Depois dormiu no colo dele, cansada. Daniel ficou ali, no sofá da recepção, com a filha no colo e a mente presa num passado que voltou a bater na porta com tudo. O mais estranho era o jeito como Isabela olhou para ele. Não foi só surpresa. Tinha mágoa ali. Daniel sentiu. Aquilo incomodava. Ela devia ter achado que ele simplesmente sumiu, abandonou. E talvez tivesse razão. Ele nunca explicou nada. Nunca teve como. Só foi embora, levado pelos pais, sem aviso, sem escolha. No fundo, ele sempre carregou isso como uma ponta solta. Uma história mal acabada. Só que a vida foi atropelando tudo. Ele estudou, trabalhou, casou, teve Clara, perdeu a esposa num acidente estúpido. E agora estava ali, sozinho com uma filha doente, tentando segurar a barra do jeito que dava. De tarde, quando voltou para casa, Clara estava dormindo no banco de trás. Ele entrou devagar, colocou ela no sofá com uma coberta e ficou ali, sentado ao lado, observando. A respiração dela estava mais tranquila. A febre tinha baixado um pouco com os remédios, mas ele sabia que não podia relaxar. Só ia ter certeza quando Isabela visse os resultados. E foi aí que deu aquele clique. Ver ela de novo foi como se um pedaço do passado dele tivesse sido arrancado do fundo de uma gaveta e jogado de volta. Na cara dele. Aquilo que ele achava que tinha esquecido, enterrado. Tudo ainda estava ali. Vivo, quente e incomodando. Lembrou de como os pais dela não gostavam muito da família dele. Diziam que ele era bom menino, mas ia dar problema. Que os pais dela queriam que ela estudasse, viajasse, conhecesse gente diferente. E que ele era só um garoto sonhador que não ia sair do lugar. Mas Isabela nunca ligou para isso. Eles faziam planos, ficavam horas falando de futuro. Queriam viajar juntos. Ele dizia que ia ser empresário. E ela dizia que ia cuidar de crianças. Engraçado como ela conseguiu exatamente isso. Já ele tinha dinheiro, sucesso, mas a vida pessoal parecia sempre incompleta. No relógio, marcava 6:30. Faltava meia hora para o encontro com ela. Ele começou a ficar nervoso. Que roupa usar? O que falar? Como explicar 20 anos de silêncio? Olhou para Clara dormindo. O rosto calmo, mesmo doente. Aquela menininha era tudo para ele. Se existia uma chance de reconectar com alguém do passado, de esclarecer as coisas, até mesmo de recomeçar, talvez fosse agora, mas ele sabia que não seria fácil. Isabela não era a mesma garota de antes. Ela era uma mulher que seguiu em frente, construiu uma carreira, uma vida, e talvez tivesse enterrado ele bem fundo dentro da própria história. Mesmo assim, ele precisava tentar, nem que fosse só para pedir desculpa. Ele se levantou, pegou a carteira, checou o celular e deixou um bilhete com a babá que ia chegar dali a pouco. Saiu de casa e foi para o lugar marcado, com o coração batendo mais rápido do que quando enfrentava reuniões de milhões. A diferença é que agora não era só negócio. Era ele, o passado, e uma mulher que ele nunca esqueceu. O relógio marcava 7:05 quando Daniel estacionou o carro em frente ao café. Era um lugar tranquilo, de esquina, com mesas de madeira na calçada e luz amarela saindo pelas janelas. Ele já conhecia ali, costumava ir quando queria escapar um pouco da correria da empresa. Só que agora não era dia de escapar de nada. Pelo contrário, era dia de encarar. Isabela já estava sentada. Rabo de cavalo, roupa simples, sem jaleco. Tinha uma xícara na mão, mas não parecia nem ter encostado nela. O olhar dela estava distante. Quando viu Daniel se aproximar, não sorriu, nem levantou. Só olhou, como se dissesse: "Vamos acabar logo com isso." Ele sentou na frente dela. "Obrigado por vir", ele disse. Ela fez que sim com a cabeça, sem responder. "Eu devia ter te procurado antes. Eu sei disso. Agora não importa."
ela falou, firme. O foco é a Clara. Daniel baixou os olhos por um segundo. Aquilo doeu, mas ele merecia. Respirou fundo, pegou um envelope da mochila e entregou para ela. Os exames ficaram prontos agora à tarde. Trouxe tudo impresso. Isabela pegou, abriu e começou a ler. A expressão dela foi mudando aos poucos. Primeiro normal, depois preocupada. Os olhos passaram por cada página devagar, como se estivessem tentando confirmar algo que ela já suspeitava. Daniel ficou ali, parado, tentando decifrar o rosto dela. Fala logo, Isabela. Por favor. Ela fechou a última folha, encostou os papéis na mesa e olhou para ele, agora com outro olhar. Não era mais frio, era sério. Tinha peso ali. A Clara tem uma condição autoimune. É algo raro para a idade dela, mas não é impossível. O corpo dela está atacando as próprias células, principalmente do sangue. Isso pode explicar a fraqueza, a febre, a palidez. Daniel congelou. Como assim? O corpo dela atacando ela mesma? É como se o sistema de defesa dela estivesse desregulado. Ao invés de proteger, está confundindo as células do sangue como se fossem inimigas. Isso precisa ser tratado logo, Daniel. Senão pode piorar rápido. Ele levou a mão à testa. Sentiu o coração disparar. Respirou fundo várias vezes, tentando manter a calma. Mas tem tratamento, né? Tem remédio ou sei lá, algum tipo de cuidado? Tem, mas é delicado. Vai precisar de acompanhamento constante, exames regulares, talvez internações. E pode levar tempo até o organismo dela estabilizar. É um processo. E depende muito de como o corpo dela vai reagir aos medicamentos. Daniel ficou quieto. As mãos dele estavam suando. O peito parecia apertado. Clara, tão pequena, tão cheia de vida, agora aquilo, uma doença dessas? Ela corre risco? Ele perguntou quase sem voz. Isabela não respondeu de cara. Pegou a xícara, deu um gole e só depois falou. Se não tratar, sim. Mas você trouxe. Rápido, isso foi importante. A gente tem tempo. Mas não dá pra brincar com isso. Ele assentiu, sem conseguir falar nada por alguns segundos. E o que eu faço agora? Qual o primeiro passo? Amanhã cedo você leva ela pro hospital infantil da Zona Norte. Vou deixar tudo encaminhado. Ela vai passar por uma triagem e lá a gente já começa com a primeira medicação. Eu mesma vou acompanhar. Você pode? Não sei até quando, mas vou tentar. Eles têm regras. Podem dizer que é conflito de interesse, que não posso ser médica da filha de alguém com quem já tive relação pessoal, mas enquanto me deixarem, vou cuidar dela. Daniel olhou nos olhos dela e disse firme: Eu confio em você. Sempre confiei, mesmo quando era moleque. Isabela desviou o olhar. Mexeu na xícara de novo, como se precisasse de algo para ocupar as mãos. Não vamos misturar as coisas agora, Daniel. A prioridade é sua filha. E se você confia mesmo em mim, me deixa trabalhar. Confia nos procedimentos, nos exames, nas orientações, sem querer resolver tudo no grito ou com dinheiro. Eu nunca fui assim, talvez não. Mas o Daniel que eu conheci, lá atrás, não carregava esse mundo nas costas. E a Isabela que eu conheci também não usava esse escudo o tempo todo. Ele rebateu, calmo. Ela ficou em silêncio, longo, a ponto de o garçom chegar e perguntar se queriam mais alguma coisa. Nenhum dos dois respondeu. Ele foi embora sem jeito. Isabela, eu só quero entender o que está acontecendo com minha filha e fazer o que for preciso para ajudar ela. Se você puder guiar isso, ótimo. Se não puder, me diz quem pode. Mas não quero ver minha filha sofrer. Por causa de passado mal resolvido. Ela respirou fundo. Os olhos dela estavam vermelhos, mas ela não deixou cair lágrima nenhuma. Amanhã, 7h30, não se atrasa. Estaremos lá. Daniel se levantou. Ela ficou sentada. Por um segundo, ele pensou em dizer algo sobre eles. Perguntar se ela ainda pensava nele, se ainda sentia alguma coisa. Mas se segurou. O momento não era para isso. Tinha algo mais urgente.
Clara. Saiu do café com o coração na boca. A notícia pesava. Mas também sentia que, mesmo no meio daquela confusão, alguma coisa tinha mudado. Ver Isabela de novo era como se uma parte dele tivesse acordado. Agora, tudo que ele queria era ver a filha bem. E se isso significasse enfrentar o que fosse, ele ia enfrentar. O relógio marcava 10h20 da noite quando Daniel encostou o carro na frente do prédio de Isabela. Era um condomínio pequeno, sem luxo, bem diferente dos lugares que ele frequentava. A rua estava vazia, com só uma padaria ainda com a luz acesa lá no fim da quadra. Ele apertou o interfone, e a voz dela atendeu na hora. Pode subir. 3º andar. Apartamento 304. A voz dela estava do mesmo jeito, firme, controlada. Mas dava para sentir que ela não estava relaxada. Ele subiu devagar, com o coração acelerado. Tinha passado o caminho inteiro pensando no que dizer, e ainda assim, agora que estava prestes a vê-la cara a cara, parecia que tinha esquecido tudo. Isabela abriu a porta antes mesmo dele bater. Estava de moletom e cabelo preso, sem maquiagem, sem aquela máscara de médica. Só ela. Entra, ele entrou. O apartamento era simples, arrumado, cheiro de lavanda no ar. Tinha uma estante com livros de medicina, uma foto dela com uma mulher, mais velha, provavelmente a mãe, e uma planta meio seca no canto da sala. Ela apontou para o sofá e sentou do outro lado da mesa de centro. Ficaram em silêncio por uns segundos, o tipo de silêncio que pesa no ar. Você sumiu, ela falou de repente, direto assim, sem rodeio. E nunca mais apareceu. Eu não. Tive escolha, Isabela. Ela cruzou os braços. Sempre tem escolha. Daniel abaixou a cabeça. Tentou organizar as palavras. Meus pais me tiraram da cidade do nada. Foi de um dia para o outro. Eu nem entendi direito o que estava acontecendo. Só fui saber de verdade meses depois que meu pai tinha se metido em dívidas. Ele queria fugir da vergonha, da falência, e levou a gente junto. Tá. E depois? Depois foi tudo uma bagunça. Eu era só um moleque. Tentei mandar carta. Você não respondeu. Eu nunca recebi carta nenhuma. Ela cortou, olhando fixo para ele. Nenhuma. Daniel franziu a testa. Eu mandei, juro por Deus. Escrevi umas 3, pelo menos. Até comprei selo escondido com o dinheiro do lanche. Talvez minha mãe tenha jogado fora. Ela odiava a sua família. Eu sei. Silêncio de novo. Eu passei meses esperando você voltar. Ela disse. Toda semana eu ficava no portão, achando que você ia aparecer. Um dia minha avó disse que vocês tinham se mudado de vez. E aí eu entendi. Entendeu o quê? Que você não ia voltar. Que tudo aquilo era só papo de criança. Que era fácil prometer quando tá tudo bem. Daniel sentiu um peso no peito. Aquilo doía mais do que ele imaginava. Eu não era só um moleque, Isabela. Eu sentia de verdade. Aquilo tudo pra mim foi real. Eu só não sabia como lidar com o que estava acontecendo. Meu pai não deixava eu ter contato com ninguém daquela cidade. Ele dizia que era melhor assim, que ninguém ia querer saber da gente depois do que aconteceu. Ela balançou a cabeça devagar, com uma cara entre raiva e tristeza. E você acreditou nele. Eu era o filho. O que eu ia fazer? Sei lá. Insistir. Tentar me achar anos depois. Hoje em dia é fácil. Rede social, telefone. Você é milionário, Daniel. Se quisesse, me encontrava. Eu achei que você não queria me ver. Que tinha me esquecido. Seguido em frente. E segui. Mas isso não apaga o buraco que ficou. Ela se levantou, foi até a cozinha, pegou um copo de água e voltou. Ficou de pé, andando devagar pela sala. Você sabe o que é crescer achando que foi deixada para trás? Que alguém que dizia que te amava sumiu do nada e nunca mais olhou para trás? Daniel se levantou também. Eu não esqueci você. Nunca. Ela parou e olhou para ele. Eu não tô aqui para reviver coisa antiga, Daniel. Não tenho tempo nem cabeça para isso. A Clara é o foco agora. Mas eu precisava te falar isso. Guardar virou peso. Eu entendo. Você entende mesmo? Eu não posso mudar o que aconteceu. Mas posso estar aqui agora.
Posso fazer diferente. Isabela respirou fundo. E a mãe da Clara? Ela perguntou. Morreu faz 2 anos. Acidente de carro. Ela abaixou os olhos. Sinto muito. Obrigado. E você tá bem com isso? Tô sobrevivendo. Tem dias em que parece que a ficha ainda nem caiu. Mas a Clara me segura. Se não fosse por ela, eu tinha desmoronado. Isabela encostou na parede e ficou ali em silêncio por alguns segundos. Eu não tive filhos. Ela falou de repente. Quase casei uma vez. Desisti 2 meses antes do casamento. A vida seguiu. Não do jeito que eu imaginei, mas seguiu. Você parece estar bem? Às vezes sim. Às vezes não. Igual a mim. Eles se olharam por um tempo. Não tinha música de fundo. Não tinha clima de novela. Só 2 pessoas quebradas tentando entender como o passado ainda sangrava mesmo tanto tempo depois. Eu não vim aqui hoje para pedir desculpas só porque encontrei você por acaso, Daniel disse. Eu vim porque preciso consertar o que dá, nem que seja para você dormir um pouco mais leve. Isabela soltou o ar devagar. Você não vai conseguir apagar o que aconteceu. Eu sei. Mas talvez a gente consiga escrever outra parte. Nem que seja só como pai da paciente e médica. Ela sorriu de leve. Um sorriso pequeno, quase tímido. A gente vai ver. Primeiro vamos salvar sua filha. Daniel assentiu. Pegou as chaves, andou, até a porta. Obrigado por me receber. Boa noite, Daniel. Ele saiu e fechou a porta com cuidado. No corredor vazio, sentiu as pernas bambas. A conversa tinha doído, mas precisava acontecer. Era o primeiro passo. E mesmo que tudo tivesse começado por causa da doença da filha, algo ali dentro dele também estava sendo tratado. O celular de Isabela vibrou pela 3ª vez naquela manhã. Ela estava na sala de triagem do hospital infantil, com os papéis da internação da Clara espalhados na mesa, quando olhou o nome na tela e revirou os olhos. De novo. Renato. Trabalho. Ela deixou tocar até parar. Não tinha paciência para lidar com ele naquele dia. Já tinha o suficiente para se preocupar. Clara estava sendo internada naquela manhã, e ela queria estar com a cabeça só nisso. A menininha estava assustada, mas tentando ser forte. Daniel estava do lado, o tempo todo atento, perguntando de 5 em 5 minutos se estava tudo certo. E Isabela fazia o possível para passar segurança. Mas aquela ligação, ela sabia que não era à toa. Saiu da sala, foi até o fim do corredor e ligou de volta. Fala, Renato. Tô ocupada. Eu percebi. Tô tentando falar com você desde ontem. Pois é, eu tava com paciente. Paciente ou ex-namorado? Ela respirou. Fundo, com raiva. Olha só, eu não tenho que te dar satisfação da minha vida. Achei que depois de tudo, você fosse mais cuidadosa. Do que você tá falando? Daniel Lopes, milionário, viúvo. Tá na cidade há poucos meses e já grudado em você. Parece filme de romance, né? Me escuta, Renato. Eu tô cuidando da filha dele, uma criança de 4 anos, que tá doente. É só isso. Sei. O que você quer? Quero te lembrar que a gente ainda tem pendências. A única pendência é você parar de achar que ainda tem algum poder sobre mim. Ah, Isabela, você esqueceu de quem eu sou? Não, infelizmente eu lembro. Advogado, sócio de meio mundo de gente influente e cheio de sujeira escondida por trás dessa pose de homem de sucesso. Cuidado com o que você fala. Não tô com medo de você, Renato. Acabou. A gente não tem mais nada. Mas eu ainda tenho amigos em lugares importantes, lembra? Inclusive na diretoria desse hospital onde você trabalha. Ela fechou os olhos, com vontade de jogar o celular longe. Você não vai se meter nisso. Se tentar, vai se arrepender. Tô só avisando. Cuida da sua carreira, Isabela. Não estraga o que construiu. Ele desligou antes que ela respondesse. Ela ficou ali parada, com o celular na mão, sentindo o sangue ferver. Tinha prometido para si mesma que nunca mais deixaria esse homem mexer com a vida dela. Mas era como uma sombra. Estava
Sempre ali, mesmo depois de tudo. Renato tinha sido o erro mais difícil de apagar. Um relacionamento que começou leve, parecia seguro, mas com o tempo, virou um labirinto. Controle, chantagem emocional, ameaças disfarçadas de conselhos. E quando ela finalmente teve coragem de sair, ele ainda ficou rondando como se tivesse direito sobre ela. Voltou para a sala tentando esconder o rosto tenso. Daniel estava sentando ao lado da filha, fazendo cócegas nela para ela rir um pouco antes dos exames. Isabela respirou fundo, pegou o prontuário e entrou como se nada tivesse acontecido. Vamos lá, minha pequena, disse sorrindo. Vamos fazer uma coleta de sangue rapidinha e depois você vai ganhar um desenho novo pro caderno, combinado? Clara assentiu, segurando forte a mão do pai. Daniel levantou e sussurrou para ela. Tá tudo bem com você? Ela olhou para ele e tentou sorrir. Tá sim, mas Daniel conhecia aquele tipo de resposta. Ele mesmo dava essas respostas quando não queria preocupar ninguém. Só que agora, ele começava a se importar mais do que queria admitir. Mais tarde, no final do dia, quando tudo estava mais calmo e Clara já tinha sido internada num quarto, Daniel chamou Isabela no corredor. Posso falar com você? Claro. Diga. Você tá diferente desde hoje de manhã. E não é cansaço. Aconteceu alguma coisa? Ela pensou por alguns segundos. Quase contou tudo. Mas preferiu não. Não é nada. Só pressão do dia a dia. Não parece? Confia em mim, Daniel. Eu sei me cuidar. Ele assentiu, meio desconfiado. Mas respeitou. Naquela mesma noite, enquanto Daniel ficava no quarto com Clara, Isabela entrou no carro para ir para casa e encontrou um envelope em cima do para-brisa. Não tinha remetente. Só o nome dela escrito à mão, com letra conhecida. Abriu ali mesmo no estacionamento. Dentro tinha uma cópia de um relatório do hospital, com anotações dela, confidencial, e um bilhete colado com fita. Cuidado com o que faz nas suas horas extras. Alguns estão observando. Ela olhou para os lados. Ninguém por perto. Mas o arrepio subiu na espinha. Aquilo era Renato. Só podia ser. Guardou os papéis no banco do carro, trancou as portas e saiu dali com o coração acelerado. O que mais ele seria capaz de fazer? Clara estava deitada na cama do hospital com um bichinho de pelúcia do lado e um lenço cor-de-rosa enrolado na cabeça. Era cedo, umas 7h40 da manhã, e ela ainda estava com olhinhos pesados de sono. O quarto tinha cheiro de álcool e um leve perfume de lavanda que vinha do difusor que Daniel tinha levado. Ele fazia de tudo para deixar o ambiente mais leve. Daniel estava sentado na poltrona ao lado da cama, com o celular na mão, mas sem prestar atenção em nada. Tinha passado a noite ali, acordando a cada suspiro da filha. Só relaxava um pouco quando via o peito dela subir e descer com calma. A porta do quarto abriu devagar. Era Isabela, com a pasta dos exames debaixo do braço e um copo de café na outra mão. Bom dia, ela disse baixinho, tentando não acordar a menina. Daniel levantou os olhos e sorriu de leve. Você dormiu alguma coisa? 2 horinhas. Tá bom demais para quem virou a noite ontem fazendo plantão. Ela se aproximou da cama, checou os aparelhos, tocou no pulso de Clara e olhou os olhos dela. A menina acordou devagar, com um sorriso pequeno. Tia Bela. Oi, meu amor. Como? Você tá se sentindo hoje? Tô com sede. Já é um bom sinal, ela disse, olhando para Daniel. Ele se levantou e pegou uma garrafinha com canudo. Clara bebeu um pouco e depois encostou de novo no travesseiro. Isabela deu uma ajeitada no lençol e depois sentou na beira da cama. Sabe o que eu trouxe para você? O quê? Ela tirou do bolso um bloquinho de desenhos e entregou para Clara. Me disseram que você gosta de colorir. Então eu trouxe uns desenhos novos e uma caixa de lápis bem pequena, mas com todas as cores. Clara abriu um sorrisinho tímido e pegou o presente. Daniel olhou aquela cena e sentiu algo dentro dele amolecer. Era o jeito como Isabela falava com a filha dele, o cuidado que ela tinha. Não era só profissionalismo. Era mais. Tinha carinho de verdade.
Depois que Clara voltou a dormir, os dois saíram do quarto para conversar no corredor. Ela melhorou um pouco. Isabela disse: "Os primeiros remédios estão começando a fazer efeito. Ainda vai ser uma montanha-russa, mas é um bom começo." Daniel assentiu. "Obrigado por estar com a gente. De verdade." Ela deu de ombros. "Eu tô aqui por ela, mas também porque eu não conseguiria ficar longe disso. Sei que parece confuso depois de tudo, mas não é só medicina pra mim. Eu sei. Você é diferente agora, Daniel. Mais calado, mais sério. Mas eu ainda vejo aquele menino que fazia piada ruim só pra me ver rir." Ele deu um sorriso torto. "Aquele menino nunca saiu. Só ficou quieto por um tempo." Ela encostou na parede, cruzando os braços. "E você? Consegue me ver como alguém diferente também? Eu vejo uma mulher forte pra caramba, e sincera, e que ainda cuida dos outros mesmo quando não sobra muito pra cuidar de si mesma." Isabela mordeu o canto da boca, tentando disfarçar a emoção. "Às vezes eu acordo achando que vou dar conta de tudo. Outras vezes eu só queria sumir por uns dias. Mas aí aparece uma garotinha dessas e me lembra por que eu entrei nessa profissão. Clara adorou você desde o primeiro dia. É recíproco." Ficaram em silêncio por um tempo, lado a lado no corredor. Um silêncio bom. Não era aquele silêncio tenso, carregado. Era como se tivessem dado um passo para frente, mesmo sem saber direito para onde estavam indo. Daniel quebrou o silêncio. "Você ainda desenha?" Ela olhou para ele surpresa. "Nossa, você lembrou disso?" "Claro. Você vivia com aquele caderno na mochila, fazendo o retrato das pessoas no ônibus, nos intervalos da escola." Ela deu risada. "Parei na faculdade. Mas às vezes, quando tô muito cansada, rabisco alguma coisa. Nada bonito. Eu lembro que você desenhou um retrato meu com a cabeça de um cachorro, porque você ficou latindo pra me irritar. Funcionou, né?" Eles riram juntos. E aquela risada naquele corredor gelado de hospital parecia fora do lugar, mas ao mesmo tempo parecia certa. "Posso te fazer uma pergunta?" Ele disse. "Pode. Você confia em mim?" Ela pensou. Não respondeu rápido. Olhou nos olhos dele e respirou fundo. "Tô aprendendo a confiar de novo." Daniel aceitou aquela resposta como um presente. Era mais do que esperava. Naquela mesma tarde, ele trouxe um lanche para ela. Não aquele sanduíche sem gosto da lanchonete do hospital. Foi até uma padaria perto dali e comprou um misto quente de verdade e uma garrafinha de suco natural. "Tá tentando me comprar?" Ela brincou. "Não. Só tô tentando fazer você comer alguma coisa que tenha gosto de comida." "Agradeço. De verdade." Mais tarde, os dois ficaram um tempo juntos no quarto da Clara, assistindo o desenho animado. Clara ria fraco, ainda cansada, mas animada com a presença dos dois. Era a primeira vez em dias que o rosto dela mostrava alegria de verdade. Daniel olhava para a filha e depois para Isabela, e sentia que alguma coisa estava mudando ali. Lentamente, sem pressa, mas com firmeza. Porque às vezes, a vida devolve certas pessoas no momento exato. E mesmo que ainda exista dor no meio do caminho, tem algo mais forte ali. Algo que começa a se refazer, pedacinho por pedacinho. Naquela semana, tudo parecia estar entrando nos eixos. Clara tinha melhorado um pouco com os remédios novos, os exames estavam estáveis, e Daniel já não vivia mais com a mão tremendo, de medo o tempo todo. Ele ainda dormia mal, ainda acordava no meio da noite para checar se a filha estava respirando direito. Mas pelo menos agora tinha esperança. Tinha um plano. Tinha a Isabela. Ela também parecia mais leve. Mesmo com plantões puxados e toda a tensão da responsabilidade, ela sorria mais, fazia piada boba com Clara, aceitava o café que Daniel trazia todo fim de tarde. Os dois não falavam muito sobre o que estavam sentindo, mas dava para perceber. Tinha algo novo ali. Um começo, talvez. Mas como sempre, quando as coisas começam a melhorar, alguma coisa vem para bagunçar. Na manhã de terça-feira, Isabela foi chamada pela coordenadora do hospital, doutora Lúcia, uma mulher mais velha,
com jeito direto e voz sempre baixa, mas que falava coisas que pesavam. Isabela, entra um minutinho, por favor. Ela entrou achando que era só para resolver alguma questão de plantão, mas viu logo que não era esse tipo de reunião. Tinha um homem de terno sentado ali, baixo, cabelo arrumado demais, com uma pasta preta na mão. Ele levantou e estendeu a mão. Doutora Isabela, sou Roberto Silveira, consultor jurídico da instituição. Ela apertou a mão dele, confusa. O que está acontecendo? Doutora Lúcia respirou fundo. A gente recebeu uma notificação, Isa, formal, questionando o seu envolvimento direto com a paciente Clara Lopes. Como assim? Um advogado entrou em contato com o jurídico dizendo que há conflito de interesse, que você tem uma ligação pessoal com o pai da menina e que, por isso, não deveria estar no caso. Isabela ficou em silêncio por alguns segundos. O sangue começou a ferver. Deixa eu adivinhar. O advogado se chama Renato? Os dois não responderam, mas o silêncio confirmou tudo. Isso é ridículo. Eu sou médica. Eu tô seguindo o protocolo. E mais, fui a única que pegou o caso. Desde o começo. Já sei tudo. Conheço a paciente, sei as reações dela, sei onde ela sente mais dor, sei como acalma. E querem tirar isso dela por birra de ex? Roberto abriu a pasta e puxou uma folha. Eu entendo sua revolta, doutora. Mas legalmente, a denúncia tem base. Você teve envolvimento pessoal com o pai da paciente. E isso pode ser interpretado como favorecimento. Eu não tô favorecendo ninguém. Tô salvando uma criança. Não é essa a questão. A denúncia exige que a instituição tome uma atitude preventiva. Doutora Lúcia olhou para ela com cara de quem não queria estar ali. A gente não quer fazer isso, Isa. Mas a diretoria tá pressionando. Esse advogado tem contato lá dentro. Ele tá mexendo os pauzinhos para sujar sua reputação. Eu não acredito que vocês vão cair nessa. Não é cair, é se proteger. E a Clara? Vai passar para outro médico da equipe, Dr. Sérgio. Ele já leu o histórico. Vai assumir a partir de amanhã. Isabela fechou os olhos com força. Sentiu a garganta fechar. Queria gritar, bater a porta, mas sabia que não adiantava. O nome do Renato vinha com peso. Ele era bom em sujar o ambiente sem encostar em nada. Saiu da sala sem dizer mais nada. Foi direto para o refeitório vazio. Sentou, numa cadeira no canto, e ficou ali, com as mãos cobrindo o rosto. Respirou fundo, tentando segurar o choro. Mas algumas lágrimas escaparam, e ela nem tentou esconder. Enquanto isso, Daniel estava no quarto com Clara. Ela desenhava com os lápis que Isabela tinha dado. Um sol amarelo, um céu azul e 2 pessoas de mãos dadas. Quem são essas? Ele perguntou. É você e a tia Bela. Daniel sorriu, mas o coração apertou. Ele sabia que tinha alguma coisa errada. Isabela não tinha passado ali ainda naquela manhã, e isso não era comum. Mandou mensagem. Nenhuma resposta. 40 minutos depois, ela entrou no quarto, o rosto já seco, mas ainda dava para ver que ela tinha chorado. A gente precisa conversar, ela disse, olhando direto para ele. Daniel se levantou. O que foi? Vão me tirar do caso da Clara. O quê? Ela explicou tudo. A denúncia, o conflito, o novo médico. Daniel bufou com raiva. Foi ele, né? O Renato? Foi. Esse cara não tem o que fazer, não? Ele tem. Quer me destruir. Só isso. Daniel olhou para a filha, que continuava desenhando, alheia à atenção no ar. Depois olhou de novo para Isabela. Eu não vou aceitar isso. Não adianta brigar com o hospital. Eles estão só se protegendo. É assim que funciona. Então a gente vai proteger você também, do jeito que der. Mas isso não vai ficar assim. Isabela sentou ao lado da cama de Clara. Segurou a mãozinha da menina. Meu amor, a doutora Isa vai dar um tempinho, tá? Mas você vai ficar bem. Eu vou continuar por perto. Só não vou poder entrar aqui o tempo todo. Clara fez uma carinha triste. Por quê? Isabela engoliu seco. Porque às vezes a gente precisa confiar em outras pessoas também. Mas eu vou continuar cuidando de você, mesmo de longe. Clara apertou a mão dela,
e não disse nada. Só abaixou os olhos. Na saída do hospital, Daniel ligou para alguém. Gustavo, preciso de você. Hoje. Agora. Gustavo era advogado, amigo pessoal, e não gostava de perder. Daniel explicou tudo. E a resposta foi direta. Se esse cara quer jogar sujo, a gente pode jogar limpo, mais pesado. Daniel desligou com uma certeza. Se Renato queria guerra, ia ter. Mas não do jeito que ele imaginava. Daniel estava sentado no canto do quarto, com os olhos fixos na filha. Era por volta das 4 da manhã, e ele não tinha conseguido dormir nem 5 minutos. Clara, que nos últimos 2 dias tinha dado sinais de melhora, agora parecia outra criança. Estava pálida, suando, tremendo. Mal conseguia abrir os olhos. E o que mais assustava era o silêncio. Ela sempre falava alguma coisa. Mesmo quando estava cansada, mesmo doente, soltava uma pergunta boba, uma gracinha. Mas agora, nem isso. Só respirava devagar, com a testa encharcada e os dedos gelados. O novo médico, Dr. Sérgio, tinha passado no fim da noite, dito que era uma reação esperada do tratamento. Mas Daniel não engoliu aquilo. Ele podia ser leigo, mas conhecia a filha. E alguma coisa ali não estava certa. A enfermeira entrou para medir a temperatura, 39,2. Ela teve pico de febre durante a madrugada? Perguntou. Tá com febre desde 1 da manhã. Só sobe. Dei o antitérmico, não fez efeito nenhum. A mulher olhou os aparelhos e anotou no tablet, meio apressada. Vou avisar o doutor. Ele deve vir daqui a pouco. Daniel levantou, passou a mão no cabelo e andou em círculos pelo quarto. Pegou o celular, escreveu uma mensagem para Isabela. Apagou. Escreveu de novo. Apagou de novo. Ela tinha sido afastada do caso. Ele sabia disso, mas queria falar com ela. Precisava. Mesmo que fosse só para ouvir a voz dela dizendo: calma, eu tô vendo daqui. Foi aí que decidiu. Mandou um áudio. Isa, me desculpa, mas eu tô desesperado. A Clara não tá bem. Tá piorando. O médico não parece saber o que tá fazendo. Se você puder vir ou me dizer o que eu faço, eu confio em você. Encaminhou e ficou ali, olhando a tela, esperando aquele símbolo azul aparecer. Nada. Clara gemeu baixinho. Daniel correu até ela. A menina abriu os olhos por um segundo e sussurrou. Papai, tô aqui, filha. Tô aqui com você. Quero a tia Bela. Aquilo foi como uma facada. Ele segurou a mão dela, tentando não chorar. Não ali. Não na frente dela. 2 horas depois, a febre continuava alta. Clara teve um vômito fraco e parecia mais sonolenta do que nunca. O Dr. Sérgio entrou com cara de sono, olhou os exames com pressa e disse que ia ajustar a medicação. Isso pode acontecer nos primeiros dias. O corpo tá reagindo. Faz parte, ele falou, quase como se lesse um script. Daniel perdeu a paciência. Não faz parte ver minha filha desse jeito. Você nem olhou ela direito. Tá tratando como número. Você leu o histórico? Sabe que ela teve reação a esse remédio há 2 meses quando ficou gripada? Sérgio fez uma cara de surpresa. Não, isso não estava no sistema. Pois Isabela sabia. Porque ela perguntou. Porque ela prestou atenção. O médico saiu do quarto dizendo que ia verificar. Daniel sentou de novo na poltrona e apertou os olhos, tentando controlar o desespero. O celular vibrou. Mensagem da Isabela. Tô a caminho. Não posso entrar, mas vou dar um jeito. 10 minutos depois, ela apareceu no corredor. Estava com o jaleco amarrado na cintura e cara de quem não dormia há 2 dias. Parou na porta do quarto. Olhou pelo vidro. Daniel saiu para encontrar com ela. Ela tá muito mal, ele disse. Eu tô com medo. Eu percebi. A febre constante e essa sonolência não são normais. Tem alguma coisa errada aí. E se for reação cruzada com o novo remédio, tem que suspender agora. Você consegue entrar? Não oficialmente. Mas eu conheço o turno da enfermaria. Vou entrar disfarçada de avaliação interna. Me dá 15 minutos.
Ela entrou com uma prancheta em mãos, fingindo ser da equipe de controle. Passou direto pela recepção e entrou no quarto de Clara como se fosse só mais uma vistoria. Quando viu a menina, o coração dela apertou. A pele da Clara estava quente, o rosto vermelho, os olhos quase fechados. Aquilo não era a reação esperada, coisa nenhuma. Isabela sentou na beira da cama, falou baixinho. Oi, meu amor, tô aqui, tá? Clara nem abriu os olhos, mas mexeu os dedos quando sentiu a mão dela. Isabela virou para Daniel. Eu vou trocar essa medicação agora, com ou sem autorização. Pode fazer o que precisar. Ela saiu por 2 minutos, voltou com outra enfermeira que conhecia e disse que ia aplicar um protocolo diferente por recomendação superior. A enfermeira, mesmo desconfiada, não questionou. Isabela ajustou o soro, mudou a medicação, pegou uma compressa de água fria e começou a baixar a temperatura da menina manualmente. Ficou ali por mais de 1 hora, cuidando de cada detalhe, como se ninguém mais existisse. Daniel assistia tudo em silêncio, só observava. A diferença era clara. O jeito como ela falava com a criança, o jeito como reagia rápido, como se já soubesse o que fazer antes mesmo de ouvir os sinais. Por volta das 9 da manhã, a febre de Clara começou a baixar. Lenta, mas constante. Os batimentos ficaram mais regulares. E pela primeira vez em horas, ela murmurou algo com mais clareza. Tô melhor. Isabela sorriu. Os olhos encheram de lágrimas, mas ela segurou firme. Você é uma guerreira, sabia? Daniel pegou a mão dela e apertou. Obrigado. De verdade. Você salvou minha filha. Ela não respondeu. Só ficou ali com a mão dele entre as dela, respirando, fundo, como se aquele momento fosse o primeiro alívio em dias. Mas os dois sabiam que não ia durar muito. Assim que descobrissem o que ela fez, ia vir punição. Talvez até demissão. Mas naquele momento, nada disso importava. Clara estava melhorando. E isso era tudo. Na manhã seguinte, antes mesmo de o hospital acordar direito, o nome de Isabela já estava rodando nos grupos internos. Enfermeiras cochichavam no corredor. 2 médicos pararam de falar quando ela passou, e uma funcionária da limpeza comentou com outra no elevador. Ela entrou escondida no quarto ontem. Só podia dar ruim. Isabela fingia que não ouvia. Fingia que estava tudo bem. Mas por dentro, o estômago dela estava virado. Sabia que tinha feito o certo. Sabia que Clara precisava dela. Mas também sabia o que vinha depois. E veio. 9h30 da manhã. Celular tocando. Ramal interno. Doutora Isabela, a diretoria quer falar com você agora, na sala de reuniões. Leve sua identificação. Não pediram, por favor. Nem explicaram o motivo. Mas ela já sabia. Entrou na sala e viu 3 pessoas sentadas. Doutora Lúcia, de novo. O advogado do hospital, o mesmo da outra vez. E agora tinha mais um. Um homem mais jovem, terno caro, cabelo lambido, expressão arrogante. Bom dia, doutora, disse o novo, abrindo uma pasta. Sou Caio Mendonça, representando o setor de integridade da rede. Recebemos uma denúncia muito séria envolvendo a senhora. Isabela sentou, manteve o queixo firme. A denúncia é sobre a minha presença no quarto da paciente Clara Lopes, certo? Exatamente. Mesmo afastada oficialmente do caso, a senhora agiu diretamente no tratamento da paciente sem autorização, formal, sem estar escalada e sem notificar a equipe responsável. A paciente estava em risco. A medicação errada estava sendo usada e ninguém percebeu. Essa é a sua opinião médica, ele rebateu. Mas não muda o fato de que a senhora violou normas internas graves. Temos imagens de segurança, temos relatórios das enfermeiras e temos um pedido de abertura de sindicância formal. Quem pediu a sindicância? Caio ajeitou os óculos e respondeu sem hesitar. Renato Vasconcelos. Isabela mordeu o lábio inferior. Tinha certeza. Isso aqui não é sobre ética. É perseguição pessoal. A senhora não está sendo acusada por perseguição.
Está sendo investigada por conduta imprópria. Dependendo do que for apurado, pode resultar em suspensão ou desligamento da instituição. Doutora Lúcia abaixou os olhos. Não dizia nada, mas o rosto dela mostrava arrependimento. Parecia não concordar, mas também não podia fazer nada. Eu não me arrependo, Isabela disse. Eu salvei aquela menina, e faria de novo. Caio fechou a pasta. Vamos ver o que o comitê vai decidir. Ela se levantou, respirou fundo e saiu. Caminhou até o banheiro, trancou a porta e encostou na parede fria. Ficou ali por alguns minutos, sem conseguir pensar, só tentando não desabar. No quarto, Daniel já sabia que algo estava errado. Uma das enfermeiras amigas de Isabela havia dado um aviso discreto. Estão indo pra cima dela, Daniel. Feio. Foi o tal do Renato. A diretoria já está reunida desde cedo. Ele não pensou duas vezes. Pegou o celular e ligou para Gustavo, o advogado de confiança. Gustavo, acelera tudo. Eu quero aquele dossiê pronto hoje. E manda uma cópia para a imprensa para começar a vazar o que a gente tem. Tem certeza? Certeza absoluta. Esse desgraçado mexeu com minha filha e com a mulher que salvou a vida dela. Agora vai pagar. Enquanto isso, Renato estava no escritório dele, sentado confortável, tomando café e sorrindo. Achava que estava no controle. Já tinha ligado para 2 contatos da diretoria do hospital, deixado claro que Isabela era uma bomba prestes a explodir e que não era boa ideia manter esse tipo de funcionária em um cargo tão delicado. Profissional, desequilibrada, ele disse ao telefone. Com um histórico emocional mal resolvido. Já abandonou um cargo antes por instabilidade. Só tô avisando antes que virem manchete. Ele desligou e se recostou na cadeira, satisfeito. Mas o que ele não esperava era o que viria logo depois. Gustavo apareceu na portaria do hospital com uma pasta de documentos, uma lista de denúncias antigas envolvendo Renato. Assédio moral em escritórios, manipulação de contratos, desvio, de verba pública e até registros de violência doméstica arquivados sem explicação. Era mais do que podiam ignorar. Daniel chamou a doutora Lúcia numa conversa reservada. Aqui estão as provas. Agora vocês decidem se vão manter a Isabela afastada ou se vão cair junto com esse cara. Ela leu. E quando terminou, a expressão dela mudou. Foi a primeira vez que Daniel viu medo no rosto dela. Isso tudo é real? Tá tudo documentado. Cópia foi pro Ministério Público, outra pra imprensa. Se ele continuar jogando sujo, a sujeira vai aparecer inteira. No fim da tarde, Isabela foi chamada de novo. Mas agora o clima era outro. Caio, o advogado arrogante, não estava mais na sala. Doutora Lúcia foi direto ao ponto. A sindicância vai ser suspensa temporariamente. Vamos avaliar melhor a situação. Enquanto isso, você pode continuar no hospital, mas sob supervisão. E talvez seja melhor se afastar voluntariamente do caso da Clara por mais alguns dias. Isabela não respondeu. Só assentiu, cansada, mas de pé. Saiu da sala e encontrou Daniel esperando por ela no corredor. Obrigada, ela disse. Ainda não acabou. Eu sei. Os dois se olharam por um instante. Não disseram mais nada. Mas sabiam. A guerra tinha começado para valer, ponto. O hospital parecia mais quieto naquele dia, mas não era silêncio de paz. Era aquele tipo de silêncio tenso, cheio de cochicho nos corredores, gente olhando torto, passando com pastas apertadas no peito e celular no ouvido. Desde o vazamento das denúncias contra Renato, o clima tinha mudado. Daniel andava pelos corredores com raiva no rosto. Já tinha passado por isso em negociações, em reuniões de conselho, mas ali era diferente. Era pessoal. Era com a filha, dele, com a Isabela. E tinha uma coisa que ele não aceitava: covardia. Gustavo, o advogado, apareceu no saguão do hospital com um envelope novo nas mãos. Tem mais coisa, ele disse sério. Eu pedi para puxarem registros antigos de movimentações judiciais abafadas e encontrei um padrão. O nome do Renato aparece em pelo menos 4 casos nos últimos 10 anos, todos com acordos fora dos tribunais. E em 2 deles, os envolvidos eram médicas. Daniel parou.
Médicas? Sim. Uma do interior de Minas, outra aqui do estado. As duas foram transferidas de hospital depois de desentendimentos internos. Sabe quem assinou os pedidos? Diretores ligados ao grupo que o Renato representa. Daniel pegou os papéis, olhou um por um. Ele faz isso há anos. Usa a influência, as amizades em cargos altos e pressiona as pessoas para calar a boca ou ir embora. Porque ninguém falou nada. Medo. Ele é do tipo que não ameaça gritando. Ele ameaça sorrindo. Faz parecer que você está se prejudicando sozinho. É sutil, mas destrói. Daniel olhou em volta. Viu as pessoas passando, todas fingindo que nada estava acontecendo. Aquilo dava nojo. A Isabela sabe disso? Ainda não. Mas tem mais uma coisa. E aí vai doer. Fala logo. Gustavo abriu outro papel, mais fino, com uma folha timbrada antiga. Era uma carta judicial, guardada num arquivo físico. Essa aqui foi difícil de achar. Um processo arquivado por falta de provas há quase 20 anos. Só que o nome do denunciante é conhecido. Pai da Isabela. Daniel pegou o papel. Leu. Os olhos arregalaram. Espera aí. Ele denunciou meu pai? Sim, por envolvimento direto na demissão da mãe da Isabela do antigo hospital onde ela trabalhava. Segundo a denúncia, seu pai teria feito parte de um grupo de empresários que comprou a rede de saúde, e como a mãe da Isabela se opôs a certas mudanças no setor pediátrico, foi demitida sem justificativa. O pai dela acreditava que foi uma retaliação. Daniel sentou. Ficou em silêncio por uns segundos, o rosto tenso. Isso muda tudo. Muda. Porque talvez a Isabela ache que sua família teve culpa na queda da dela. E talvez seja por isso que ela nunca quis mais ouvir falar de você. Daniel fechou os olhos e passou a mão no rosto. Eu não sabia disso. Eu era só um moleque quando a gente se mudou. Nunca entendi direito por que saímos às pressas. Só sabia que meu pai estava com problemas. Provavelmente estava. Mas talvez parte desses problemas era esse rastro que ele deixou. E você acabou no meio sem saber. Daniel levantou devagar. Respirou fundo. Eu tenho que contar para ela. Hoje. Antes que alguém conte do jeito errado. No hospital, Isabela estava no refeitório, mexendo no celular, quando Daniel chegou. Preciso falar com você. Agora, sem rodeios. Ela percebeu que o tom era sério. Guardou o celular e fez que sim com a cabeça. Foram até o estacionamento num canto mais afastado. Daniel tirou os papéis da mochila e entregou para ela. Isso caiu nas minhas mãos hoje. Não foi fácil de achar. E talvez doa, mas eu prefiro que você ouça de mim. Ela pegou. Leu devagar. Os olhos dela foram se estreitando. A expressão mudou. Primeiro surpresa, depois raiva, depois uma tristeza que não dava para esconder. Isso é sério? É. O nome do meu pai tá aí. Eu não sabia. Juro. Eu era uma criança. Só fui entender isso agora, quando o Gustavo puxou os arquivos antigos. Isabela virou o rosto. Encostou no carro, respirando forte. Minha mãe sofreu muito quando foi demitida. Ela ficou sem chão. Tinha 20 anos de trabalho naquele hospital e foi jogada para fora como se não valesse nada. Eu nunca soube. Meus pais nunca falaram disso. E meu pai morreu achando que sua família tinha ajudado a destruir a nossa. Daniel engoliu seco. Eu não tenho desculpa. Só queria que você soubesse que, se eu soubesse disso antes, teria vindo atrás. Teria tentado consertar. Teria pedido perdão, mesmo sem ter feito nada. Ela não respondeu. Ficou em silêncio por um tempo, olhando para o céu cinza daquele fim, de tarde. Isso explica muita coisa. Explica por que eu senti tanta raiva quando te vi. Por que eu fiquei com aquela sensação de abandono e injustiça. Era mais do que pessoal. Tava no sangue. E agora? Ela olhou para ele, os olhos cheios de água. Agora eu preciso de um tempo para digerir isso. Não sei se dá para separar as coisas tão fácil, mas
Obrigado por ter vindo dizer. Isso muda o jeito como eu te vejo. E isso de algum jeito alivia. Daniel assentiu. O que quer que aconteça entre a gente. Eu quero que a verdade fique entre nós. Sem mentira, sem peso escondido. A verdade sempre vem, Daniel. Só dói quando chega. Tarde, ela virou de costas e entrou de volta no hospital. E ele ficou ali parado, com o peito apertado, mas de cabeça erguida. Porque pela primeira vez não estava fugindo de nada. O clima no hospital já não era o mesmo. Depois da confusão com Renato, do vazamento das denúncias, da reviravolta com os papéis antigos, as pessoas começaram a mudar o jeito de olhar para Isabela. Antes era desconfiança, agora era respeito. Ninguém falava alto, ninguém zombava. Alguns até cumprimentavam com a cabeça, como se estivessem pedindo desculpa em silêncio por terem acreditado nas histórias erradas. Clara estava melhorando. Ainda fraca, mas os olhos já tinham brilho de novo. Estava comendo direito, dormindo. Melhor. E até pediu para assistir desenho no tablet, coisa que não fazia há dias. Daniel ficava com ela o tempo todo, mas não conseguia tirar Isabela da cabeça. Depois daquela conversa no estacionamento, depois de entregar os papéis e ver o jeito que ela olhou para ele, sentia que tinha uma coisa no ar. Não era só passado. Era o agora. E o agora estava pesado, cheio de lembranças, de mágoas, mas também de uma vontade que ele não sabia explicar. No fim da tarde, Clara dormiu. Daniel olhou para ela por um tempo, beijou sua testa e saiu do quarto devagar. Desceu para o andar de baixo e foi até a área externa dos funcionários. Era um jardim simples, com bancos e um caminho de pedrinhas. Tinha uma árvore grande no meio. E lá estava ela, sentada, com o crachá pendurado no pescoço e uma xícara de chá na mão. Posso sentar? Ele perguntou. Ela fez que sim, sem dizer nada. Ele se sentou ao lado. Ficaram ali por alguns segundos em silêncio, ouvindo o barulho do vento batendo nas folhas. Um silêncio bom, sem pressa. Ela tá melhor, ele disse. Muito por sua causa. Ela é forte. E tem sorte de ter você. Daniel olhou para frente, com o queixo apoiado nas mãos. Sorte de ter você também. Isabela olhou para ele, mas não disse nada. Apenas respirou fundo. Eu tô tentando entender tudo isso, ela falou. A volta do passado, sua filha doente, meu nome sendo jogado na lama por alguém que devia ter ficado no passado também. É coisa demais ao mesmo tempo. Eu sei. Pra mim também tá pesado. Ontem, depois que você foi embora, eu chorei. Mas não foi raiva, foi alívio. Por saber da verdade. Por descobrir que você não foi embora por egoísmo. Que você não fez parte daquilo. Eu nunca soube daquilo, Isa. E juro, se soubesse, teria feito diferente. Você foi embora. Mas agora voltou. E isso muda as coisas. Ela abaixou os olhos. Daniel ficou olhando para ela. Por alguns segundos, não tinha hospital, não tinha escândalo, não tinha Renato. Só tinha ela ali, de moletom, cabelo preso e aquele olhar de quem ainda estava se curando por dentro. Posso te perguntar uma coisa? Ele disse. Pode. Você ainda sente alguma coisa por mim? Ela demorou. Não respondeu de primeira. Passou a mão no cabelo, mordeu o canto da boca. Eu tentei apagar você por muitos anos. De verdade. Tentei me convencer de que foi só uma fase da adolescência. Que a gente era criança demais, que aquilo não era real. Daniel olhava nos olhos dela. E conseguiu? Não. Eu escondi, engoli, enterrei. Mas esquecer mesmo? Não. O jeito que você me olhava, as conversas que a gente tinha, as promessas bobas, ficaram. Sempre ficaram. Eu nunca esqueci você. Mesmo com tudo o que vivi. Mesmo casando, mesmo depois que minha mulher morreu, mesmo com a dor de perder ela, tinha uma parte de mim que sempre lembrava de você. E agora? Agora tá tudo confuso. Porque eu sinto medo. Medo de você se afastar de novo.
Medo de eu me envolver e não saber o que fazer. Mas também sinto vontade de continuar, de tentar. Ela respirou fundo, fechou os olhos por um instante. Eu tô com medo também, não por você, mas por mim, porque eu passei tempo demais me fechando, me acostumando a não esperar nada de ninguém. Eu não quero prometer nada, mas quero estar aqui, com você, pela Clara, pela gente, por tudo. Isabela abriu os olhos. Havia um brilho diferente neles. Não era lágrima, era algo entre esperança e dúvida. Você é diferente do que eu imaginava que seria hoje. E você é mais forte do que eu lembrava. Ela deu um sorriso de canto. Um daqueles que vinha com história e com dor. A gente tá se conhecendo de novo, né? Talvez pela primeira vez de verdade. Os dois se olharam. A respiração ficou mais lenta. A distância entre eles era pequena. Mas ninguém se mexeu. Não era o momento ainda. Não precisava de beijo, só de presença. Depois de alguns minutos, ela encostou o ombro nele. Fica mais um pouco? Fico. E ficaram, sem dizer nada. Só ali, lado a lado, no meio da confusão da vida, descobrindo que às vezes, depois de tanta pancada, tudo que há, gente quer é alguém que simplesmente fique. Daniel não era do tipo que gostava de vingança. Nunca foi. Sempre resolveu as coisas com calma, no tempo certo, na conversa se desse. Mas agora era diferente. Agora ele tinha uma filha no hospital, uma mulher que ele mal tinha reencontrado e já tinha sido jogada na lama por causa de um cara que se achava dono do mundo. Isso acendeu algo nele. Uma raiva fria, um senso de justiça que não deixava ele dormir. Na manhã daquela quarta-feira, ele se encontrou com Gustavo num coworking discreto, no centro da cidade. Nada de escritório chique, nada de fachada. O que eles estavam fazendo precisava ser fora, do radar. Sentaram num canto reservado, com notebook, pastas e um monte de café em copo de plástico. Tá tudo aqui, Gustavo disse, puxando uma pasta cinza. O passado do Renato é mais sujo do que a gente pensava. E olha que a gente já sabia que era ruim. Daniel folheou os papéis com calma, sentindo o estômago embrulhar a cada novo documento. Tinha denúncia abafada, processos arquivados, acordos, assinados por baixo dos panos. Mas o pior era ver os nomes das mulheres. Várias. Gente que sofreu, gente que perdeu o emprego, gente que foi silenciada com medo. A gente precisa expor isso, ele disse sério. Com certeza. Mas tem que ser com estratégia. Se a gente sair jogando tudo na imprensa, ele vai se fazer de vítima. Vai dizer que é ataque pessoal, que você tá querendo proteger a Isabela. E não tô? Tá. Mas se a gente quiser que isso acabe de verdade, tem que fazer do jeito certo. Qual é o plano? Gustavo sorriu de leve. Era quando ele estava animado. A gente junta as provas mais sólidas. As que têm data, assinatura, testemunha. Depois, entramos com um pedido de investigação no Ministério Público. Eles não podem ignorar. E, ao mesmo tempo, vamos vazar para um jornalista de confiança. Alguém que já tenha pego casos parecidos e que saiba lidar com pressão. E o hospital? Vai se afastar dele o mais rápido possível. Ninguém quer escândalo na imprensa. O nome dele vai ser queimado em menos de uma semana. Daniel assentiu. E a Isabela? Precisa ficar longe disso por enquanto. Se ela aparecer agora, vão usar contra ela. Vão dizer que é querendo vingança. Ela precisa se concentrar na Clara. E em se manter no hospital de preferência. Entendido. Os dois passaram mais de 2 horas ali, montando o dossiê, separando documentos, fazendo linha do tempo, destacando pontos fortes. Quando terminaram, tinham uma pasta digital pronta e uma versão impressa. Era mais que suficiente para colocar Renato contra a parede. Na saída, Daniel ligou para um contato antigo do tempo em que fazia parcerias com ONGs. O cara era repórter investigativo, do tipo que adorava desmontar gente poderosa. Fala, Felipe. Tenho uma bomba para você, mas é coisa séria, de verdade.
Manda a localização. Tô indo. 2 horas depois, estavam os 3 sentados numa Daui. Cafeteria afastada. Daniel passou o material. Felipe leu, anotou, fez perguntas. Isso aqui é pesado. Mas se for tudo confirmado, vai dar cadeia. Eu só quero que esse cara pare de destruir a vida dos outros. Só isso. Vou checar tudo e te aviso antes de soltar. Mas já adianto. Metade disso aqui já é suficiente para abrir uma matéria. De capa. Naquela mesma noite, Daniel voltou ao hospital. Clara dormia tranquila. A febre tinha ido embora. Isabela estava sentada do lado da cama, com um livro nas mãos, mas sem prestar atenção na leitura. Ele entrou devagar e sentou do outro lado da cama. A gente começou, ele disse. Ela olhou para ele confusa. Começou o quê? O plano para derrubar o Renato. Ela fechou o livro assustada. Daniel, não. Isso pode virar contra você, contra mim. Não vai. A gente fez tudo certo. É só a verdade. Ele tem rastro demais para esconder. Só precisa de luz. Ela abaixou. A cabeça respirou fundo. Eu tenho medo. Eu também. Mas se a gente não fizer nada, ele vai continuar. Com outras pessoas. Com outras Isabelas por aí. Ela sorriu de leve. Chega de deixar ele ganhar. Clara, ainda dormindo, mexeu os pés de leve. Daniel levantou e ajeitou a coberta dela. Depois se virou para Isabela. Quando essa história acabar, eu queria te levar num lugar. Lugar? Onde a gente se beijou pela primeira vez. Ela riu, surpresa. Você lembra disso? Todo detalhe. Pé de acerola, sua avó chamando da janela, e você me dando um tapa no ombro depois. Porque você foi rápido demais. Eu tava com medo de você mudar de ideia. Eu nunca mudei. Eles se olharam. De novo, nenhum dos dois disse mais nada. Mas a guerra agora tinha um motivo a mais para ser vencida. Justiça. Verdade. E talvez uma segunda chance. Era de madrugada. Daquelas que o tempo não passa. O hospital estava quase silencioso. Só se ouvia o som das máquinas e um leve zumbido do ar-condicionado. Daniel estava deitado na poltrona ao lado da cama da Clara. Um olho fechado, o outro entreaberto, como quem não consegue relaxar por completo. Clara dormia tranquila. Ou parecia. Tinha tido dias melhores, tinha rido mais, falado mais. Mas nas últimas horas, ficou mais quietinha. E Daniel, mesmo sem ser médico, sentia que algo não estava certo. Era um tipo de silêncio diferente. Não era sono, era corpo fraco. Isabela também estava no hospital, mas em outro andar. Estava finalizando um turno com outras crianças, e o plano era voltar ali embaixo mais tarde, só para dar uma olhada em Clara antes de ir embora. Foi então que aconteceu. A máquina do monitor apitou. Primeiro um som leve, depois mais forte. Clara começou a se mexer, o rosto contraído, a respiração acelerando. Daniel levantou num pulo. Clara? Filha? Ela abriu os olhos, mas não parecia enxergar. A boca se mexia, mas não saía som. O peito subia e descia com força, como se estivesse sem ar. A máquina agora fazia um bip contínuo, e Daniel entrou em pânico. Socorro! Alguém ajuda! A enfermeira correu, seguida por mais 2. Elas tiraram Daniel de perto de forma rápida, mas respeitosa. A médica de plantão entrou apressada. Ligaram outro monitor. Aplicaram uma medicação direto na veia. As luzes do quarto foram acesas. A tranquilidade virou caos. Daniel só conseguia ver a filha de longe. A coberta sendo puxada, o aparelho sendo ajustado, vozes dizendo: pressão, tá caindo, oxigênio agora, reação severa, avisa a doutora Isabela. E quando disseram o nome dela, Daniel correu até o corredor. Pegou o celular e ligou. 1, 2, 3 vezes. Na 4ª, ela atendeu com voz baixa. Daniel, ela tá tendo uma crise. Grave. Agora. Vem pra cá. Agora. Isabela desligou sem responder. Menos de 5 minutos depois, apareceu correndo pelo corredor.
Cabelo preso, jaleco meio torto, a expressão dura, decidida. Parecia outra pessoa. Entrou no quarto como se nada pudesse parar ela. A médica que estava ali hesitou, mas Isabela já estava assumindo. Troca essa medicação. Ela tá em crise inflamatória. É o que eu falei há dias. O corpo dela não tá aceitando o protocolo atual. Precisamos entrar com imunossupressor agora. Eu conheço essa paciente melhor que todo mundo aqui. Doutora, a senhora foi afastada. E se ela morrer por protocolo, você assina o atestado? Silêncio. A médica recuou. Isabela assumiu. Aplicou o remédio. Ajeitou o acesso. Olhou nos olhos da menina, mesmo inconsciente. Vem, meu amor. Fica com a gente. Tô aqui, tá? Fica aqui com a gente. Daniel estava do lado, parado, com os olhos cheios de lágrima, mãos unidas, como quem reza mesmo sem saber como. Longos minutos. Depois, o monitor começou a estabilizar. A respiração da Clara ficou mais leve. Os batimentos voltaram ao normal, devagar. O rosto dela relaxou. A médica do plantão olhou para Isabela em choque. Como você sabia? Porque eu escutei, porque eu prestei atenção, porque eu conheço ela. Não é só paciente, é gente. É uma criança que tem nome, história, personalidade. Não é número. Daniel quase caiu sentado na cadeira. As pernas tremiam. Ele olhava para a filha e para Isabela sem conseguir falar nada. Só chorava. Silencioso. Isabela sentou na beira da cama e passou a mão no cabelo da menina. Ela vai ficar bem agora, mas precisa de mais atenção e da equipe certa, que é você. Daniel disse com a voz falha, que sou eu. Ela confirmou, sem desviar os olhos da Clara. Uma enfermeira chegou, trouxe uma ficha. Pediu assinatura. Isabela assinou. Não sabia se ia ser punida, expulsa, processada. Mas naquele momento, isso não importava. Mais tarde, já no corredor vazio, Daniel encostou na parede e finalmente falou: Eu vi minha filha quase morrer hoje. E eu não pude fazer nada. Só você pôde. Isabela olhou para ele com os olhos cansados, mas firmes. Eu só fiz o que qualquer um faria por alguém que ama. Você ama ela? Amo. E amo você também. Daniel ficou em silêncio. Aquele tipo de silêncio que diz tudo. Chegou perto. Pegou as mãos dela com calma, como quem pega algo que não quer deixar cair nunca mais. Eu também amo você. E se a gente sair dessa, quero tentar do jeito certo. Sem fugir, sem sumir, sem deixar nada para depois. Isabela sorriu. Um sorriso fraco, cansado, mas verdadeiro. A gente já tá tentando. E ali, no meio daquele hospital que tinha sido cenário de tanta dor, um novo começo se desenhava. Não perfeito, mas real. A notícia saiu numa quinta-feira de manhã. Sem aviso, sem chamada de última hora. Era uma daquelas matérias que aparecem do nada e fazem todo mundo parar o que tá fazendo. Manchete grande, letras vermelhas, foto na capa do site. Advogado influente é alvo de denúncias por assédio, abuso de poder e perseguição profissional. O nome dele escancarado, Renato Vasconcelos. Logo nas primeiras horas do dia, o assunto já estava rodando nos grupos de WhatsApp, nos corredores do hospital, nos e-mails da diretoria. A reportagem trazia documentos, áudios, depoimentos de ex-funcionárias, ex-sócias, médicas transferidas à força. E o pior, mostrava o padrão, sempre o mesmo tipo de abuso, sempre a mesma forma de calar. Renato acordou com o celular apitando sem parar. Primeiro foram as mensagens de colegas. Depois, ligações da imprensa. Quando ligou a televisão e viu o próprio rosto no noticiário da manhã, ficou pálido. Pegou o controle e desligou na hora, como se isso fosse fazer a realidade sumir. Mas a realidade estava só começando. No hospital, o impacto foi imediato. Isabela chegou cedo, com a cabeça baixa, tentando não chamar atenção, mas já sabia que ia ser diferente.
E foi. Enfermeiras que antes mal falavam com ela agora vinham desejar. Força! Médicos acenavam com respeito. A coordenadora, que antes se mostrava neutra, veio até ela. Se precisar de qualquer coisa, estamos aqui. Daniel apareceu pouco depois, com o jornal dobrado debaixo do braço e um sorriso de quem sabia que, dessa vez, o jogo virou. Primeira página, com foto. Você mandou? Eu só entreguei as provas. Quem mandou foi a verdade. Isabela pegou o jornal. Leu cada linha. Viu os rostos das outras mulheres. Viu as histórias. E sentiu um aperto no peito. Eu não sou a única. Nem fui a primeira. E agora talvez seja a última. Na matéria, um trecho chamava a atenção. Era uma parte do dossiê, que mostrava como Renato tinha manipulado decisões dentro do hospital onde Isabela trabalhava. Tinham áudios de reuniões, prints de conversas com diretores, até uma troca de mensagens com o advogado interno falando em dar um jeito na médica que estava fazendo barulho demais. Era mais do que suficiente para abrir investigação, e foi o que aconteceu. No fim da manhã, uma viatura chegou ao prédio onde Renato trabalhava. Os policiais subiram discretos, mas firmes. Quando entraram na sala dele, não teve grito, nem escândalo. Ele estava sentado, de terno, com a pasta em cima da mesa. Tentou argumentar, mas ninguém quis ouvir. Levantou, foi algemado com calma e levado até o carro. Do lado de fora, uma repórter esperava. Renato Vasconcelos, como o senhor responde? As acusações? Ele não respondeu. Entrou no carro com o rosto sério, mas o suor escorrendo pela testa mostrava o contrário. A cara dele, estampada em todos os sites, foi cortada com a legenda: advogado de elite é investigado por série de abusos. No hospital, os corredores estavam em clima de choque. A sala da diretoria estava trancada. 2 membros da gestão foram chamados para prestar esclarecimentos. Um deles, que sempre fazia vista grossa, já tinha pedido afastamento. No refeitório, enquanto Clara tomava sopa numa bandeja colorida, Isabela olhava o celular e via os comentários. Gente de todos os lugares mandando mensagem, elogiando a coragem, contando histórias parecidas. Uma médica do Rio disse que quase passou pela mesma coisa. Uma enfermeira de São Paulo contou que tinha sido forçada a pedir demissão depois de denunciar um médico parceiro de Renato. Daniel sentou ao lado dela, com um copo de suco para Clara. Você virou referência, sabia? Eu não queria ser referência. Só queria fazer meu trabalho em paz. Mas agora você fez mais do que isso. Você abriu caminho para outras. Ela olhou para ele. Os olhos dela estavam cansados, mas tinha um brilho ali. Não era alívio ainda. Era a sensação de que finalmente tinha feito a coisa certa, mesmo quando todo mundo dizia para deixar quieto. No fim da tarde, uma reunião de emergência foi feita com toda a equipe do hospital. A coordenadora falou firme. O hospital está comprometido com a verdade e não vai mais tolerar qualquer tipo de conduta abusiva ou conivência. Hoje é o começo de uma mudança. E queremos deixar claro que a doutora Isabela Mendes está oficialmente reintegrada como médica responsável pelo caso da paciente Clara Lopes e continuará com total apoio da instituição. A sala aplaudiu. De pé. Isabela abaixou a cabeça, emocionada. Daniel segurou a mão dela. E ali, no meio daquela confusão toda, um tipo de paz começou a nascer. Mas Renato ainda não tinha sido julgado. Ainda viria mais. Só que agora, ele não era mais o homem no escuro. Era só mais um acusado, com os dias contados. O sol entrava pelas frestas da janela do quarto. Clara estava sentada na cama, com um travesseiro nas costas, colorindo um desenho que Isabela tinha deixado na noite anterior. Ela ainda estava com a pulseirinha do hospital no braço, mas a cor do rosto já era outra. O olhar estava mais vivo, e o cabelo, mesmo bagunçado, começava a dar sinal de força. Daniel chegou com uma bandeja de café da manhã. Pão com queijo, suco de laranja e uma florzinha do jardim do hospital colocada num copinho de plástico.
Trouxe café da manhã. De princesa, ele disse, sorrindo. Clara sorriu de volta com aquele jeitinho mole que só criança sabe fazer quando ainda tá meio cansada, mas feliz. Tem flor? Tem. E não pode comer, hein? Ela riu. Isabela entrou em seguida. Jaleco limpo, cabelo preso, olhos claros e tranquilos. Era a primeira vez em muito tempo que ela andava pelos corredores do hospital, sem ter que abaixar a cabeça, sem medo de quem estava olhando. Agora era diferente. Agora ela era respeitada. E mais que isso, livre. Bom dia, minha campeã, ela disse, indo direto até Clara e dando um beijo na testa dela. Tô quase boa, Clara disse, cheia de orgulho. Quase nada. Tá ótima. Daqui uns dias vai sair correndo por aí e deixar todo mundo pra trás. Clara fez sinal de silêncio com o dedo. Mas só se me deixar levar meus lápis. Fechado. Isabela respondeu rindo. Daniel olhou a cena e ficou quieto, por um tempo. Só observando. Vendo a filha sorrir com uma médica que agora era mais do que médica. Era alguém que fazia parte da vida deles. No fim da manhã, depois dos exames de rotina, Isabela chamou Daniel para conversar no jardim do hospital. O mesmo lugar onde eles tinham sentado dias antes, no meio do caos. Eu fui chamada hoje cedo, na sala da direção, ela disse, sentando no banco de madeira. E aí? Querem que eu assuma a coordenação da ala pediátrica. Daniel ficou surpreso. Sério? Sério. Eles disseram que precisam de alguém com coragem, com firmeza, e que conhece as crianças de verdade. Não só os números. Eu fiquei em choque. Você vai aceitar? Eu acho que sim. Ela respirou fundo, olhando para as árvores. Por muito tempo, eu achei que meu lugar era sempre lutando para sobreviver. Que nunca ia conseguir crescer ou ser reconhecida de verdade. Sempre tinha alguém querendo me calar, me empurrar para baixo. Mas agora, parece que isso mudou. Daniel assentiu, com um olhar fixo nela. Mudou, porque você não abaixou a cabeça, ela olhou para ele. E porque você me ajudou a levantar. Ficaram em silêncio por alguns segundos. Depois ela completou. Mas agora, eu quero mais do que sobreviver. Quero viver. Quero ter paz. Quero construir alguma coisa que seja minha, de verdade. E eu quero fazer isso com você. Daniel disse direto. Ela sorriu. Você tem certeza? Tenho. Eu achava que tinha perdido minha chance de ser feliz quando a Marina morreu. Que depois daquilo eu só ia existir, cuidar da Clara, trabalhar e pronto. Mas aí você apareceu de novo. E tudo fez sentido. Até a dor passou a ter um lugar certo. Agora eu só quero seguir. Com você. Isabela não respondeu. Só pegou na mão dele. Ficaram ali, de mãos dadas, sentados no banco de madeira, ouvindo o barulho dos carros ao longe e o vento nas folhas. Mais tarde, no quarto, Clara recebeu alta oficial. Ainda ia continuar em tratamento em casa, com acompanhamento, mas podia sair do hospital. A pequena comemorou como se tivesse ganhado um prêmio. Posso levar a flor? Pode, mas nada de plantar no tapete da sala, Daniel brincou. Vai ser minha flor de sorte. Isabela apareceu com uma mochila já pronta. Aqui estão os remédios, a agenda com os horários, os contatos do laboratório e... Calma, Daniel disse. A gente vai dar conta. Eu sei que vai. Antes de saírem, Isabela ficou sozinha no quarto por um segundo. Olhou em volta. Tantas noites ali. Tanta angústia, tanta luta. E agora, o quarto estava vazio, limpo, pronto para outra criança ocupar. Mas ela sabia que aquele lugar sempre seria o ponto de virada dela. No estacionamento, Daniel abriu a porta do carro, ajudou Clara a se ajeitar na cadeirinha e depois foi até Isabela. Quer jantar com a gente hoje? Eu pensei que ia demorar, mais para receber esse convite. Eu pensei que ia demorar mais para ter coragem de fazer. Então, claro, ele sorriu. Ela também. Clara, do banco de trás, gritou. Tia Bela vai? Mesmo? Vou, ué. Mas só se tiver suco de uva. Vai ter.
Clara respondeu rindo. E com isso, o carro saiu do estacionamento. Sem sirenes, sem correria. Só com uma família que estava se refazendo. De um jeito novo, mais forte, mais leve, mais real. Aquela semana tinha sido diferente. Pela primeira vez em meses, a casa de Daniel não parecia um campo de batalha. Clara estava melhor, animada com as flores da varanda, colorindo o tempo todo e pedindo para ir ao parque no fim de semana. Isabela estava por perto quase todos os dias, ajudando com os remédios, com as consultas, com tudo. Eles ainda não tinham colocado um rótulo em nada, mas já era claro para todo mundo que estavam juntos. De verdade. Só que a calmaria durou pouco. Na manhã de terça, Gustavo ligou. Voz seca, rápida, sem enrolação. A gente tem um problema, Daniel. Se levantou da mesa de café. Fala. O Renato entrou com um pedido de habeas corpus ontem à noite. Alegando perseguição, alegando que as provas foram manipuladas. E mais, temos informação de que ele tá com passagem comprada para Portugal. Voo amanhã. Daniel congelou. Ele vai fugir? Vai tentar. Isso não pode acontecer, Gustavo. Ele não pode sair do país. Já estamos tentando impedir. Mas o juiz responsável pelo caso dele é, digamos, conhecido por ser amigo de políticos. E o advogado novo do Renato é um tubarão. Gente fria, estratégica. Se não formos rápidos, ele embarca. Daniel andava de um lado para o outro da sala. E a imprensa? Já sabe? Ainda não. Mas talvez seja a hora de fazer barulho de novo. No fim da ligação, Daniel foi direto até Isabela, que estava no quarto com Clara. A gente precisa conversar. Ela já conhecia aquele tom de voz. Se levantou, saiu com ele até a varanda. Que houve? Renato vai tentar fugir. Voo amanhã. Isabela ficou em silêncio por uns segundos. O rosto endureceu. E o que dá para fazer? A gente vai impedir. Mais tarde, Gustavo, Daniel e Isabela se reuniram no escritório do advogado. Em cima da mesa, havia uma cópia da reserva do voo de Renato. Passagem de executiva, com escala em Lisboa e destino final, Madrid. Era claro que ele estava tentando desaparecer por um tempo. Ele vai sumir, disse Isabela. E se sumir, nunca mais vai pagar por nada que fez. Por isso a gente vai pegar ele antes de embarcar, respondeu Gustavo. Mas para isso vamos precisar de uma jogada forte, alguma coisa pública, que chame atenção. Daniel teve a ideia. A gente vai até o aeroporto. O quê? Isso mesmo. Se ele vai fugir por lá, é lá que a gente vai fazer ele ser visto. Vou acionar a imprensa, repórteres, câmeras. Vamos fazer esse embarque virar um circo. Você tem certeza? Isabela perguntou. Ele se escondeu atrás da imagem de homem respeitável por anos. Vamos acabar com isso do jeito mais simples, mostrando a verdade. Ao vivo. Na tarde do mesmo dia, Gustavo entrou com uma liminar no tribunal tentando bloquear a saída do país. Enquanto isso, Daniel ligava para contatos da imprensa. Quero vocês no aeroporto de Confins amanhã, às 7 da manhã. Vai ter notícia. Quente. Sobre o caso do advogado? Vai ter ele. Ao vivo. A noite passou devagar. Daniel mal dormiu. Isabela também não. Os dois ficaram no sofá da sala, com Clara dormindo no quarto ao lado, conversando em sussurros. Você tem certeza de que vale a pena? Tenho. A verdade não vai se esconder. E se isso der errado? A gente continua. Juntos. Na manhã seguinte, o saguão do aeroporto estava movimentado. Passageiros andando apressados, funcionários uniformizados com cara de sono. Mas, perto do portão internacional, alguns repórteres já estavam posicionados com câmera em punho, esperando o momento. Gustavo apareceu com o celular na mão, acompanhando o sistema da Polícia Federal. A liminar ainda não tinha sido aceita. Renato podia embarcar legalmente. Assim que ele passar pelo raio-x, não dá mais tempo. Ou a gente age agora, ou perde. E então, ele apareceu. De terno claro, mala de rodinha, óculos escuros, Renato. Passou pelos guichês com o rosto sério, mas calmo.
Ele achava que ia dar certo, que ninguém ali ia fazer nada, que era só mais uma viagem, até que uma repórter correu na direção dele. Senhor Renato Vasconcelos, o senhor tem algo a dizer sobre as denúncias de abuso de poder e perseguição profissional? Ele parou. A expressão mudou. O segurança do aeroporto tentou segurar a movimentação, mas já era tarde. Outros repórteres cercaram. Câmeras ligadas. Microfones esticados. Um verdadeiro cerco. Renato tentou manter a postura. Com licença, eu estou indo a trabalho. Não tenho nada a declarar. E sobre o processo que corre no Ministério Público? Nenhum comentário. E sobre a médica? Isabela Mendes? A denúncia dela foi confirmada por outras vítimas. Renato se irritou. Começou a andar mais rápido. Foi então que Gustavo apareceu, segurando o papel impresso com a decisão do juiz. Liminar negada. Restrição de saída do país aprovada. Ele levantou o papel no alto. Ordem judicial. O senhor não pode embarcar. 2 policiais federais, que já estavam de olho, se aproximaram. Checaram os documentos. Confirmaram. Em menos de 1 minuto, Renato foi retirado do portão de embarque. Dessa vez, sem arrogância. Daniel e Isabela assistiam de longe, escondidos atrás de uma coluna. Não, queriam aparecer. Só queriam ver o fim. Acabou, disse ela com um nó na garganta. Ainda vem o julgamento. Mas ele não foge mais. Isabela encostou a cabeça no ombro de Daniel. A gente venceu? Ainda não. Mas hoje... A gente deu um passo enorme e pela primeira vez o medo foi embora. Era uma tarde calma. Daquelas que quase parecem mentira depois de tudo que os 3 tinham vivido. Clara estava sentada na varanda com um copo de suco, rabiscando um caderno no colo. Daniel e Isabela estavam no sofá da sala, sem pressa, só curtindo o momento. A televisão estava ligada num volume baixo, passando um programa qualquer. Nenhum dos 2 estava prestando atenção. Daniel tinha passado o dia resolvendo coisas do trabalho. Tinha desligado o celular por umas horas, só para ter paz. Isabela, depois de uma semana puxada no hospital, estava com um chinelo velho no pé e uma camiseta dele. Já era algo natural. Eles tinham se acostumado com o silêncio dos 2 juntos. Não era silêncio desconfortável. Era silêncio de quem não precisa encher o ar com palavras à toa. Acho que a Clara vai dormir melhor essa noite, ela disse, olhando para a varanda. Ela tá tranquila. Até falou que sonhou com um unicórnio que voava. Ele respondeu rindo. É melhor que sonhar com um médico dando injeção, né? Bem melhor. Isabela se levantou para pegar um copo d'água e no caminho até a cozinha, viu uma caixa de papelão no chão, meio escondida embaixo da mesa. Parou. O que é isso? Ah, Daniel disse, se levantando. É uma caixa com uns documentos do meu pai. Coisa antiga. Achei no quartinho de cima esses dias. Não tive tempo de ver tudo ainda. Posso ver? Claro. Ela puxou a caixa para o meio da sala. Sentou no chão e começou a abrir os envelopes. Tinha fotos velhas. Contratos, cartas, recortes de jornal, agendas com papel amarelado. Daniel sentou ao lado dela. Começaram a folhear juntos. Olha isso aqui. Ele mostrou uma foto em preto e branco. Meu pai com a equipe dele num terreno. Foi quando começaram a construir o primeiro galpão da empresa. Você parece com ele aqui. Todo mundo diz isso. Mas espero ter feito escolhas melhores. Isabela deu um sorriso discreto. Ela pegou outra pasta. Dentro, papéis antigos, com anotações feitas à mão. Nomes, números, detalhes de reuniões. Um nome chamou a atenção dela. Ela apontou. Essa aqui era a clínica onde minha mãe trabalhava. Daniel se inclinou para ver. Sério? Sim. Hospital São Rafael. Pediatria. Ela trabalhava lá fazia anos. Foi de lá que mandaram ela embora. Do nada. Daniel ficou quieto. Meu pai teve negócio com essa rede hospitalar, mas achei que era só coisa de investimento. Isabela puxou outro papel. Uma ata de reunião, com um selo antigo. Havia 4 assinaturas no fim. A última era do pai de Daniel. A terceira, ela parou.
Esse nome aqui. Daniel olhou. Antônio. Medeiros. Lembro que esse cara aparecia nas reuniões. Por quê? Ele era o chefe direto da minha mãe. Foi ele quem entregou a carta de demissão para ela. Ela chegou em Casa Branca, sem reação. Disse que foi tudo muito estranho, como se já estivesse armado. Daniel virou mais papéis, tentando entender. Num deles, um relatório com datas e decisões sobre reestruturação de pessoal e desligamentos estratégicos. Isabela pegou o papel, leu em silêncio. Quando chegou ao final, algo mudou no rosto dela. Aqui, ela apontou. Tem um trecho dizendo que os funcionários contrários à nova política de redução de custos serão avaliados individualmente, podendo ser substituídos conforme recomendação da direção executiva. Isso é muito específico. Ela se levantou devagar, com o papel na mão, olhou para ele. Meu pai sempre dizia que alguém de cima tinha dado a ordem, mas ele nunca soube quem. Agora, talvez tenha sido seu pai. Daniel sentou mais reto. A voz dele saiu mais baixa. Você acha que meu pai foi quem pediu a demissão da sua mãe? Eu não sei, mas ele estava lá. Ele assinou. Ele fazia parte disso, mas meu pai nunca falou disso comigo. Talvez por culpa. Ou talvez achasse que você nunca ia descobrir. Silêncio. Ela voltou a sentar no sofá, com o papel no colo. Daniel olhou para ela, depois para Clara lá fora, que continuava desenhando sem saber do peso que acabava de cair na sala. Eu não sei o que dizer, ele falou. Não precisa dizer nada agora. Só que eu queria que isso não fosse verdade. Eu também. Ela respirou fundo. A vida inteira eu achei que era só azar. Que minha mãe tinha sido mandada embora porque falou demais. Agora tudo parece fazer sentido. Só que é um tipo de sentido que machuca. Isso muda o que você sente por mim? Ela pensou. Olhou para ele com os olhos cheios, mas sem lágrima. Muda o jeito que eu olho pro passado, mas não muda o que a gente construiu agora. Daniel foi até ela, sentou ao lado, pegou sua mão com cuidado. A culpa não é sua. Eu sei que não é. Você era só um garoto. E eu só queria entender por que a vida foi tão dura com a gente. Talvez porque a gente precisava se encontrar agora. Só agora. Os dois ficaram ali, no chão da sala, com papéis ao redor, e um silêncio entre eles. Um silêncio que dizia muita coisa. Porque às vezes não é o que é falado que muda tudo. É o que aparece no meio do nada. Um nome num papel. Uma lembrança. Uma verdade escondida que, quando aparece, revela não só o passado, mas o que fazer com ele daqui pra frente. Aquela noite tinha começado leve. Clara dormia no quarto, com uma luz de abajur acesa e um ursinho novo que ganhou da Isabela. Na sala, Daniel e Isabela estavam no sofá, com os pés descalços, cobertinha nas pernas e um filme rolando mudo na TV. Já era mais hábito do que distração. Os dois gostavam do silêncio juntos. Mas Daniel não estava em paz. Desde que encontraram os papéis na caixa do pai, algo nele começou a apertar. Uma coisinha pequena, chata, lá no fundo. Uma dúvida que crescia sem parar. E dessa vez, ele sabia que não podia ignorar. Ficou ali olhando pro nada, com a mente longe, até que Isabela percebeu. O que foi? Ela perguntou baixinho. Eu preciso te contar uma coisa. Ela desligou a TV. Fala, ele respirou fundo. Aqueles segundos, antes de abrir a boca, foram os mais longos que ele já viveu. Eu fui até um antigo sócio do meu pai ontem. Um senhor chamado Cláudio. Lembra que eu te falei que tinha dúvidas sobre o envolvimento do meu pai na demissão da sua mãe? Sim. Eu precisava ouvir de alguém que estava lá. Ela ficou em silêncio, só ouvindo. Eu não queria que fosse verdade, Isa. Juro. Mas ela engoliu seco. Era o quê? Meu pai foi quem puxou a conversa sobre limpeza de equipe. Foi ele quem sugeriu que alguns funcionários da ala pediátrica fossem cortados. Segundo esse ex-sócio, ele achava que sua mãe estava atrapalhando a transição de gestão, que ela era resistente demais e que
Talvez fosse melhor substituí-la. Isabela baixou a cabeça. Daniel continuou. O Cláudio me mostrou um caderno de anotações, da época. Tava lá o nome da sua mãe, substituição recomendada, assinado pelo meu pai. Ela levou a mão ao rosto. Não chorou. Só ficou parada tentando entender o que fazer com aquela informação. Por que você tá me contando isso agora? Porque você merece saber a verdade inteira, mesmo que isso te afaste de mim, mesmo que você decida ir embora. Eu não quero mais viver com metade da história. Você passou a vida toda tentando juntar os pedaços do que aconteceu com a sua família. E eu fazia parte disso sem saber. Agora que eu sei, não quero esconder. Ela levantou devagar. Andou até a janela. Ficou olhando para a rua escura. Os carros passando devagar. A vizinhança dormindo. A cabeça dela parecia um furacão. Eu sempre soube que tinha alguém por trás. Ela disse sem olhar para ele. Minha mãe nunca entendeu o motivo. Ela era boa no que fazia. Amada pelas mães, pelas crianças. E mesmo assim, foi descartada, sem explicação. Meu pai nunca falou disso comigo, nem com a minha mãe. Ele levava isso como se fosse só mais uma decisão de negócios. Mais um corte estratégico. Ela virou de frente, agora com os olhos vermelhos. E você? Acha que tem culpa? Não. Mas tenho responsabilidade agora, porque sei. E porque tô com você. E se você me pedir pra ir embora, eu vou. Mas eu queria ficar. Queria que a gente conseguisse lidar com isso juntos. Ela se aproximou. Devagar, como quem anda com medo de cair num chão que ainda tá rachando. Quando você foi embora naquela época, eu senti que tinha perdido tudo. A escola, os amigos, a rotina e você. Agora eu entendo por quê. O seu pai não só arruinou a vida da minha mãe. Ele também tirou a gente de cena. Separou tudo antes de começar. Daniel assentiu em silêncio. E agora? Ela perguntou. Agora. Você escolhe. Ela olhou para ele. De verdade. Como quem tenta enxergar além do rosto. Além do homem sentado ali. Como quem procura o menino de antes. O debaixo do pé de acerola. E ela achou. Eu não vou te afastar por algo que você não fez. Mas também não dá pra fingir que não dói. Vai levar tempo. Talvez muito. Mas eu não quero perder você de novo. Daniel não respondeu. Só a puxou devagar e encostou a testa na dela. Os dois de olhos fechados. Respirando fundo. A gente vai passar por isso. Ele sussurrou. Do seu jeito, no seu tempo. E se eu travar, eu seguro você. Na manhã seguinte, Clara acordou com um grito na cozinha. Tem panqueca? Era Daniel tentando fazer a receita favorita dela. Queimou a primeira. A segunda grudou. Na terceira, ficou comível. Isabela apareceu rindo, de avental emprestado e cabelo bagunçado. A vida tinha voltado. Não do mesmo jeito, mas com verdade. E verdade, mesmo quando dói, tem o poder de reconstruir tudo. Do zero, do jeito certo. Papai, essa panqueca tá torta, mas é feita com amor. Ele respondeu. Então tá bom, ela disse mordendo com gosto. Isabela olhou para a cena e sorriu. O coração ainda pesava. Mas pela primeira vez, ela sentiu que poderia ser feliz, mesmo com as cicatrizes.